começando mais um programa Interpede Responde. E hoje estamos com a doutora Tainá Ribeiro, nossa terapeuta ocupacional. Tudo bem, Tainá? Tudo, olá! Tainá, explica um pouquinho pra gente o que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela trabalha com o fazer humano, né? Seja ele limpar uma casa, fazer uma compra no mercado, lavar uma roupa ou brincar. E com todas essas questões que implicam nesse fazer, seja uma questão motora, ou uma questão cognitiva, ou uma questão social. Tainá, muito se fala hoje, devido ao aumento dos números de casos de TEA, de crianças com autismo, sobre a atuação do terapeuta ocupacional com a criança com TEA. A terapia ocupacional, ela é indicada mesmo para a criança que tem essa dificuldade? Quando a gente começa a pensar na criança que está dentro do aspecto, tem algumas questões, sejam sensoriais, sejam sociais, que interferem nesse fazer. E aí a terapia ocupacional, ela entra para auxiliar na autonomia e na independência dessas crianças. O brincar dentro do TEA, ele traz benefícios, ele traz modificações interacionais. Qual que é a importância desse brincar? O brincar, quando a gente brinca, a gente aprende questões motoras, questões cognitivas. Brincando, a gente cria e recria situações do nosso cotidiano. O brincar, ele já é muito nato. Mas uma criança que é atípica, esse brincar, ele precisa ser guiado. Então ele tem que ser guiado, ele tem que ser direcionado para que ela consiga desenvolver habilidades sociais, aumento do contato visual, que é muito importante. E isso, a brincadeira lúdica, construtiva, faz esse tipo de desenvolvimento. Que é uma ferramenta que a TO usa muito, que é o brincar. Porque às vezes os pais acham que é só brincadeira, eu vou levar na fono ou na TO ou na psicóloga para brincar, e não vê a importância disso dentro da atuação. A gente consegue né? desenvolver uma série de habilidades, Porque a criança, quando ela vai realizar uma atividade cotidiana, ela precisa de algumas habilidades motoras, como apreensão, coordenação motora fina, coordenação motora global, para ela poder desenvolver essas atividades. Então, brincando, a gente consegue ensinar a criança essas habilidades que ela necessita. Aqui na clínica, nós temos muitos pacientes que têm TEA, que passam nas terapias com essa dificuldade. E uma pergunta muito frequente desses pais é se essa criança deve ou não ter uma rotina. O que vocês costumam orientar para essa dificuldade da criança que tem TEA quanto à rotina? A criança, ela deve sim ter uma rotina. O que os pais e a gente precisa entender é o significado de rotina, que muitas vezes ele é imposto como algo rígido e na verdade não. A rotina, ela é a somatória de todas as atividades que a criança realiza no dia a dia. E o que a gente precisa fazer é com que essas atividades sejam organizadas. Então, imagine a gente, quando a gente vai realizar uma atividade e está desorganizada, a gente tem uma dificuldade. Imagine uma criança que está ali no seu processo de aprendizagem, que muitas vezes aquela atividade não é algo tão natural para ela fazer, ela precisa com que esteja organizado, para que ela consiga realizar da melhor maneira possível e que ela não entre em crise, que é muito importante. Essa rotina, ela pode ser flexível? Essa é uma questão da flexibilização da rotina que os pais têm muita dúvida, porque quando a gente começa a estruturar a rotina, no início ela deve ser rígida, mas o objetivo final é que essa rotina ela seja algo flexível e organizada e contemple todas as atividades que a criança necessita. Então, quando a gente aprende, quando a gente está lá realizando uma atividade que a gente já conhece, a gente só tem lembranças do que a gente já aprendeu. Quando a gente vai fazer uma atividade nova, a gente tem ganhos. Então, essa rotina não pode ser muito rígida ao ponto da criança não ter ganhos de aprendizagem e por isso que ela vai ser estruturada para ela poder ter ganhos, mas aos poucos. E às vezes eu vejo que o pai acha que a rotina ela não pode ser quebrada, mas esquecem que no nosso dia a dia não tem quebras, não tem quebras assim, não tem como evitar essas quebras. Você às vezes chega num local, não tem como sempre ele estar da mesma forma, sempre sair no mesmo horário. E aí às vezes, por às vezes até informação inadequada,
acha-se que o autismo precisa ter sempre o mesmo padrão de rotina, e aí acaba, né, com que qualquer alteração, qualquer mudança de situação seja um fator que gera uma crise na criança, né? Por isso que no início, quando a gente está lá, a criança está iniciando as terapias, a gente começa com a rotina um pouco mais rígida, por causa disso mesmo. Porque a criança entender, e aos poucos a gente vai flexibilizando, vai colocando outras coisas, outros ambientes, para ela poder ter uma aceitação melhor. E pensando, né, em montar uma agenda, um cronograma para essa criança, eu posso montar com fotos, com imagens, para ajudar a organizar essa rotina? É super legal. Você dá de dicas assim para os pais? Né? Geralmente, o que é mais interessante é montar fotos com objetos que estejam no cotidiano daquela criança. Então, o carro do pai, o caderno da atividade da criança, porque isso vai remeter... Coisas mais concretas, reais. Mais concretas. Isso vai remeter a ela uma lembrança, né? E vai fazer com que ela consiga se preparar emocionalmente, certo, e corporalmente para poder realizar aquela atividade. Certo. É uma dúvida minha, Tainá, e acredito que alguns telespectadores também possam pensar na hipersensibilidade sensorial, porque não é só a criança, acho que com TEA, que apresenta esse sintoma, né, essa dificuldade. Fala um pouquinho sobre isso. Toda criança, ou até o adulto, ele pode ter essa hipersensibilidade sensorial? Os estudos, eles mostram que a criança, ela vem com alguns déficits sensoriais. Não só uma criança que está dentro do aspecto, outras crianças também. Aí vem aquela criança que tem dificuldade na escola, tem dificuldade de interação. Às vezes essa dificuldade está relacionado com o toque, que ela tem um déficit proprioceptivo, que ela tem algum déficit vestibular, e aí está relacionada a isso, mas não necessariamente ela pode ter o autismo para ter esses déficits. Como que os pais, como a terapia ocupacional ajuda essa criança que não tem TEA, ou até esse adulto, mas tem esse tipo de queixa? Qual é o principal trabalho da terapia ocupacional dentro dessa dificuldade? Ela vai trabalhar essa hipersensibilidade, ela tem que pelo menos, através da integração sensorial, e tem que pelo menos trabalhar 5 sentidos. O tato, tem que pelo estar, os sentidos têm que estar integrados, a audição tem que estar integrados. Certo. E aí, por exemplo, quando a criança ela não quer pôr uma roupa, às vezes o pai acha que ela pode ter autismo, ou as professoras podem achar que ela tem algum déficit, mas às vezes ela não quer pôr aquela roupa, ela não quer tocar aquela textura, não porque ela tem, mas talvez porque aquilo seja tão aversivo para ela. E aí isso tem que ser trabalhado. Às vezes é algum dos sentidos que não está chegando aquele processamento para o sistema nervoso central, e aí isso deve ser estimulado. Certo, Tainá, a gente agradece muito a sua participação. Quem tiver alguma dúvida, nós sabemos que tem muitas crianças, tanto com TEA quanto com essa hipersensibilidade. Foi um momento de esclarecer dúvidas, mas a gente sabe que muitas das vezes, né, cada caso é um caso. Quem tiver alguma dificuldade, quiser tirar uma dúvida com ela, entre em contato com a clínica, que a Tainá está à disposição. A gente agradece, viu, Tainá? Obrigada. E um beijo, curtam a nossa página, sigam o nosso Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.